entrevistadores do podcast. Sou Taína, professora de dança aqui do Anitta, e fui convidada hoje para entrevistar os entrevistadores aqui do podcast. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Bem, tudo bem. Vai se apresentar? Claro. Vai, Ellen. Eu sou a Ellen, sou aluna do 9º ano A. Eu me chamo Ente, sou 8º ano A. Me chamo Joel, sou aluno do 8º ano A. Muito bem. Vamos começar com as perguntas. Bora. Estão prontos e prontas? Por que podcast e não podcast? Posso falar? Pode. Quem criou as características do podcast foi os alunos do 9º ano, do ano passado. E eles queriam a ideia de podcast por causa que é literalmente bate-papo. Então o chat vem do bate-papo, que a gente queria isso. Muito interessante. Inclusive tinha curiosidade sobre isso. E por que Mentes Livres? Mentes Livres foi a ideia que a gente queria que fosse mais ou menos um livro aberto. A gente queria ter a mente livre para poder gravar e conversar sobre qualquer coisa. Até porque vocês fazem entrevista com diversas pessoas, né? Já veio psicólogo, veio historiador, já veio o prefeito. Então, querendo ou não, é algo amplo. Então, vocês vão estar sempre abordando sobre coisas diferentes, assuntos diferentes. Então, é muito, muito interessante mesmo. Como vocês, e isso aí é a pergunta para todos, como vocês se sentem fazendo algo tão importante como podcasts dentro do Anitta? Como é que vocês se sentem? Vocês veem essa importância? Como é o podcast para vocês? Pra mim, é muito importante. Realmente. Quando eu entrei no podcast, eu não tinha nem noção. Só vieram pra mim e falaram, tu vai entrevistar. Aí eu falei, nossa, mas eu sou tão tímida, como é que eu vou entrevistar? E veio o nervosismo. E quando eu cheguei aqui pra entrevistar, foi tão leve, foi literalmente uma conversa, um bate-papo. E aí eu fiquei tão Relaxada, de boa. foi tão suave que eu gostei de fazer isso e tô aqui até hoje. Então o podcast é de extrema importância pra mim. A única coisa que eu faço assim, sem estar nervosa, assim, a não ser trabalho assim, de apresentar. Só isso. E também foi a mesma coisa que eu, né? Que na primeira vez que eu participei, eu estava em alguns projetos da atividade. Aí ainda foi Karine e Esther, que foi entrevistada. entrevistada. Aí faltou uma, não foi? Quem faltou? Tu veio pra uma aula de dança e não teve aula de dança. Aí faltou uma que. Como dela? Faltou foi do nome. Acho que foi a Heloísa, que não pode Foi vir. Heloísa, foi. Aí foi lá, eu tava aqui na Ele de boa, assim. E vou, daí ela chegou, João tá entrevistado, corre cedo. Fiquei nervoso, comecei a gravação. Na hora que ela fala boa tarde, meu nome é Joel. Gaguejei tudo, fiquei nervoso, gaguejava, não acertava nada. Aí eu já tô aqui, e pra mim também é muito importante. Acabou sendo algo natural, né, João? Agora eu tô mais de boa. O podcast para mim é importante por causa que a gente aborda diversos temas que são importantes para a sociedade e para a gente também, que é aluno, que deve aprender mais. Sim, com certeza. Ellen estava falando sobre essa questão do nervosismo, né? Eu acho que o podcast, na verdade, ele acaba preparando vocês também para a vida, porque a gente, às vezes, tem que perder essa vergonha para determinados momentos da nossa vida e, querendo ou não, é uma forma de vocês também serem ouvidos e também falar e também perguntar e tirar as dúvidas de vocês, porque, querendo ou não, conforme os entrevistados de vocês vão vindo, vai surgindo mais dúvidas e também, querendo ou não, curiosidade. Né? Exatamente. E vai ajudando vocês em várias áreas da vida de vocês. O que vocês pretendem alcançar através do podcast? Quando eu comecei em podcast, eu fiquei tímida a primeira vez. Eu quase não falei na entrevista, então eu acho que eu me soltei mais. E isso me ajudou a ter uma dicção melhor, entre aspas, porque não melhorou muito. Mas eu acho que melhora com o tempo. A minha capacidade de abordar várias pessoas de diferentes
melhorou muito. Eu sou uma pessoa que conversa com várias pessoas de diferentes tipos. Tipo, se eu ver uma pessoa, supondo uma idosa, eu consigo abordar o mesmo assunto com um adolescente. Então, isso pra mim melhorou muito na facilidade de eu conversar com as pessoas. Você consegue dialogar com diversas pessoas, né? Muito importante. João, quer falar alguma coisa? Não? Minha palavra é pacifier. Como é? O que vai acontecer, no caso, o que vocês acham que vai acontecer quando vocês se formarem, né? Quando vocês saírem da escola? O que vocês acham que vai acontecer com o podcast? Acho que vai continuar. E se continuar... A gente pretende continuar, não só no Anitta, mas fora da escola Fora também, da por escola. causa que a gente usa o ambiente para poder fazer as entrevistas e as gravações. E como que a gente vai sair do 9º ano, não vai ter mais esse espaço, né? Mas a gente pode levar para fora do Anitta. E seria algo interessante para vocês até que a gente pensar, fez levar esse projeto do né? podcast A gente saiu para além do espaço da escola. De que forma que vocês podem também estar trabalhando e até uma coisa que eu achei muito interessante naquele dia na inauguração da praça, vocês estavam lá, vocês estavam presentes. Então é tornar esse podcast também não somente um lugar que, querendo ou não, ele é um lugar fixo, ele está no lugar fixo, mas de que forma que ele também pode estar alcançando outros lugares, de que forma que vocês também podem estar entrando em outros espaços também com o podcast. E aí, né, e dialogando com outras pessoas, vendo outras realidades e, querendo ou não, pode até estar transformando, e até porque assim, a gente sabe que o podcast ele tem um formato, mas até está trazendo também um outro formato, porque, querendo ou não, ele é muito importante para dentro, para a escola, a gente sabe, a gente vê isso todos os dias aqui, eu reconheço, eu acho isso muito lindo, o projeto, na verdade, né, e eu vejo o quanto que ele tem fazido uma diferença na vida de vocês, tanto em relação à personalidade, quanto em relação na vida pessoal de vocês, né? E principalmente ajudado em vocês em várias formas. Mas de que forma também vocês podem estar trazendo esse podcast em outro formato, até nas ruas, né? Até para estar, não sei, vendo uma outra forma também de estar utilizando esse podcast para estar dialogando com outras pessoas e também, querendo ou não, com outras realidades. É de se pensar. Também Fica aí a ideia. Também está abrindo espaço para outros entrarem. Com certeza. Transformando os que querem ser transformados. Os que não conseguem sonhar com a gente. Isso é essencial. uma utopia bem... Sei que vocês já falaram, querendo ou não, mais ou menos um pouquinho, mas eu queria que vocês fossem um pouco mais a fundo nisso aí. Qual a importância desse projeto do podcast na vida de vocês? Qual a importância do podcast na vida de Ellen? Qual a importância do podcast na vida de João? Qual a importância do podcast na vida de Wendy e, obviamente, na vida de todos vocês? Porque a gente está aqui vendo somente 3 representantes, mas tem várias pessoas que estão por trás, né? Qual a importância desse projeto na vida de vocês? Qual é o significado que tem o podcast para vocês? Assim, na vida pessoal. O podcast é um projeto que ele realiza sonhos, ele transforma, ele me ajudou de fato com várias dificuldades minhas de me comunicar com as pessoas e de me relacionar. Eu era muito tímida no início, não
você se reconhece, né? E o meu dom só é reconhecido aqui. Só isso. Pra mim, o que eu mais sei fazer é escrever e entrevistar. É isso que eu sei fazer. Então, o podcast é muito, muito importante. Qual foi a pergunta, Thay? Qual a importância do podcast na vida de vocês e de que forma o podcast ele ajudou vocês? De que forma ele tem ajudado vocês? O podcast para mim é importante por causa que ele abre porta para novas oportunidades, da gente poder falar com pessoas que são mais avançadas que a gente, de poder demonstrar mais, conversar com pessoas, se relacionar sobre diversos assuntos. E ele me ajudou na questão de poder conversar, de poder saber falar na hora certa. O podcast é muito importante porque me ajuda também em várias coisas, como ele falou, perdi minha ansiedade, minha tremedeira que eu tinha, e muitas coisas. Também me ajudou para eu, se enturmar com meus colegas, que eu também não falava muito com ela, como antes, que tá ali, a produção, não conhecia quase ninguém, só da minha sala mesmo, que era a Vini e o NDI. Me ajuda também nisso também na amizade. Para mim também é muito importante. Eu acho que, pela fala de vocês assim, a gente consegue reconhecer que o podcast ele tem uma importância muito grande na vida de vocês, principalmente em relação de vocês se posicionarem, né? De vocês saberem se posicionar, entender quem é você, porque quando a gente é adolescente, quando a gente está nesse processo de escola, a gente está no processo também de se reconhecer. E quando a gente participa desses projetos assim, que faz com que a gente se engaje, que a gente conheça outras pessoas, faz com que a gente também se reconheça as nossas potencialidades, reconheça que a gente também é inteligente, mesmo que vocês entrevistam outras pessoas que já são formadas e tal, mas vocês também têm o conhecimento de vocês têm muita coisa para passar. Então é muito nítido o quanto que o podcast tem sido muito importante nessa questão de vocês se posicionarem. É uma fala, né? A fala, na verdade, de vocês três, mas com certeza é uma coisa que eu acho que é da maioria. De vocês, além dessa questão do posicionamento, de vocês conhecer outras qualidades que vocês têm também para gravação, para edição de vídeo, para entrevista. Então o podcast ele acontece de diversas formas, não é somente na entrevista. O ajudar a limpar, ajudar a montar na luz, a gravação. Então tudo isso ele vai ajudando vocês, principalmente na vida de vocês, né, enquanto pessoa, enquanto cidadã, mas também ajuda vocês a se posicionar, a ver que vocês também têm uma importância, né, que vocês são importantes, porque cada um de vocês são importantes. Muito, muito bom. João já falou, querendo ou não, mas como vocês entraram no podcast? Alguém convidou vocês? Vocês viram o projeto? Aí vocês se interessaram? Como foi? Foi no susto. No susto, né, João? Mas eu gostei. E gosto até hoje. Foi no susto, né, João? Você vai entrevistar, João, e acabou. Você não tem querer aqui. Sempre é assim. Simplesmente chegaram na sala, né? Não vou citar nomes, mas Daiane Alves chegou na sala e falou, você vai entrevistar. E aí eu fiquei com o coração na mão, eu falei, o quê? Eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Ela, eu não quero saber, você vai, entendeu? Você vai. Eu falei, você não tem querer? eu não vou. Ela falou, Você não tem querer? Você vai perder na minha matéria se você não for. Meu Deus, corta aí. Aí eu peguei e falei, tá bom, eu vou. Não, o que daí falou pra mim não foi que eu ia perder nada na matéria dela. Ela falou, se você me entrevistar, eu vou contar tudo pro seu pai. Seu pai nas aulas. Aí eu mais pra fazer. Muito bom. Eu entrei. Qual foi a ameaça, Wendy? Não, eu vim me ofereci mesmo, porque o projeto foi pro 9º ano, né? Aí ela acabou inserindo algumas pessoas do 7º, que era a gente. O quê? Que daí fez isso. Podia sim, mas estranhado. O projeto foi feito pro 9º ano, no caso. Foi pro 9º ano, de fato. Mas ela inseriu algumas pessoas do 7º, como eu, David, Vinícius, Iago e Atila, que tá mais tempo do que
pro pessoal que entrou agora. Aí ela perguntou de primeira quem queria participar e eu me ofereci, ela deixou. De primeira eu entrei pra produção, mas depois eu entrevistei. Aliás, E ainda acabou me se ameaçou. encontrando nisso, né? Ela ainda me ameaçou pra não falar como é que foi. Muito bom. Mas assim, é muito bom quando a gente vê e a gente encontra professores na nossa caminhada que eles reconhecem ele olha pra Ellen e ele fala, nossa Ellen, eu vejo muita coisa em você, eu acho que você pode entregar muito mais. E eu acho que a gente precisa valorizar ainda mais esses professores que reconhecem as nossas potencialidades, reconhecem a gente também como uma pessoa que é também inteligente. Porque ser inteligente eu vejo dessa forma, não é só quem é formado, mas ser inteligente é qualquer pessoa que tem conhecimento. As minhas avós, elas têm um conhecimento muito grande que eu não tenho em relação a várias coisas. Então, quando a gente encontra essas pessoas na nossa caminhada, que elas vão nos direcionando, é muito importante e isso é muito nítido, apesar das ameaças. Qual o convidado mais marcou a vida de vocês e por quê? De todos que vocês já entrevistaram, qual foi o convidado que mais marcou a vida de vocês? Assim, que teve uma importância? Pra mim foi Mariana Tani, ela é uma psicanalista. Eu chorei. Foi marcante porque falava sobre a gente. E eu me senti tocada quando a gente perguntava e tinham perguntas que era pra gente. E ela respondia de um jeito que eu entendi. Te ajudou de alguma forma, né? O convidado que mais me marcou, eu acho que foi dois. Primeiro, Gustavo Almeida, que ele contou sobre a história de Jequié, sobre os italianos, contou diversas culturas da Bahia que a gente não conhecia. E o teu episódio, que fala sobre a dança, que eu amo. Obrigada, Andy. Pra mim, foi do Luciano, porque o Edu. Nossa, do A história do muito bom. Luciano. Eu só não chorei porque eu fiquei com vergonha. Podia chorar, João. A história dele é muito forte, né? Muito forte. O Edu, não aguentei. Nossa, eu tava chorando por dentro, mas por fora tava tranquilo. Mas foi do Luciano. Muito bom. Qual a dificuldade vocês enfrentam em realizar o podcast? Existe alguma dificuldade? Vocês acham que tem uma dificuldade? Qual é essa? Pra mim, só ansiedade. Só isso de ficar nervoso no início. Mas aí depois. Todo começo de episódio a gente fica nervoso. Mas depois flui. Quais as maiores influências que vocês tiveram de algum convidado? Qual convidado vocês acham que trouxe algo que pode acabar influenciando na vida de vocês assim? Eu vou ressaltar Gustavo de novo por causa que ele é um jovem e ele busca o conhecimento e leva para as pessoas de uma forma linda, através de imagens, da arte, no caso, né? Pra mim foi o Luciano. Influenciou a história de vida dele, né? Nunca desisti dos nossos sonhos. E ele, Exatamente. que ele passou pra estar onde ele tá hoje. Muita coisa. O Luciano apoia a gente em muitas coisas, principalmente nos nossos sonhos. No que a gente quer e ele ajuda de toda maneira possível. Então, Luciano. O Luciano é nosso psicólogo. Quem vocês ainda gostariam de entrevistar ou reentrevistar? Quem vocês acham que ainda falta? Já teve um episódio dele, mas eu queria entrevistar. De novo. Tremendo, ia me tremer. Zé Cocal, eu queria entrevistar ele. Mas novo, né? Ia estar tremendo, precisa mas eu queria. Deixa eu ver se eu lembro de alguém. Entrevistar novamente, né? Eu entrevistaria novamente o Luciano. Luciano. Eu entrevistaria. Quem vocês eu já ia falar. O que vocês acham ainda que falta ser também, viu, Dai? Intimação. Dai e Angélia. Dai. Exatamente. Convocação.
E agora, vamos para a nossa rapidinha. Você sabe, né? Muito bem. Pode chat. Sonho. Vida. Minha vida. Vida também, minha vida. Sonhos. Essenciais. Eu vivo por isso. Tudo. Anitta. Minha segunda casa. Segunda casa. É. É mesmo. Mentes. Livres. Abertas. Combinou muito vezes. Nossa, mentes. Transformadas. Liberdade. Sonho. Sonho em tudo, né? Sonho. Liberdade. E por último, Daiane. Minha segunda mãe. Não é palma, gente. Não é palma. Só palmas mesmo. Aplausos, aplausos. É isso, gente. Muito obrigada. Estou me sentindo muito honrada por estar entrevistando vocês e eu acho que é algo muito importante e acaba sendo até orgulhoso, né? Porque, como eu já falei, eu sou do Anitta, né? Eu fiz parte do Anitta e conheço vocês também e muito ver vocês crescendo e se tornando pessoas grandiosas e que vocês continuem assim e que não desistam do sonho de vocês, não desistam de quem vocês erem, de se reconhecer, de entender o lugar de vocês no mundo. E muito obrigada pelo convite. E é isso, galerinha. Muito obrigada.